Já estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Um grande abraço a você que está acompanhando a Canção Nova. Sabe que na sexta-feira é o dia de Belo Horizonte na TV Canção Nova, né? Tá aí o programa Em Pauta. Antes ainda você acompanhou Pelos Caminhos da Fé e já teremos outros programas também. Então sexta-feira é Belo Horizonte indo para todo o Brasil e mundo afora. E se você ainda não conhece a nossa casa aqui em Belo Horizonte, venha nos fazer uma visita. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Aqui temos celebrações eucarísticas, encontros temáticos, confissão e muito mais. Então, venha nos fazer uma visita, especialmente você aqui de Belo Horizonte região. Mas se também quiser vir de outros estados, pode vir. Acesse o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem toda a programação, agenda semanal, os programas que aqui são exibidos pela TV. Então, imediatamente após irem ao ar pela TV Canção Nova, já estarão disponibilizados no nosso blog. E, claro, também no site do nosso querido Frei Antônio Moser, que além dos artigos, dos livros, não é, do programa Em Pauta, o Frei também vai ali agendando pouco a pouco a sua vida missionária, porque o Frei Antônio Moser é também um grande palestrista, anda por esse Brasil e mundo afora. Não é isso, Frei Moser? É, de vez em quando a gente está em casa. Tá certo. Então, você aproveita para acessar ali o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com. Padre Wagner, nesse terceiro livro que o senhor vai lançar amanhã, inclusive aí na Expo Católica, com tarde de autógrafo. Sim, autógrafo é aquela dedicatória carinhosa, obviamente, ali, claro, seguida de uma bênção, de uma oração, enfim, para as pessoas e, de maneira especial, você que quer conhecer mais as novas comunidades, e nesse caso aqui, a comunidade Canção Nova, que você já acompanha pela TV, pelo rádio, pela internet, por vários meios, é a oportunidade de ter uma formação mais aprofundada, mais sólida. Por isso eu já quero perguntar ao Padre Wagner, dando aqui um pontapé, um gostinho para a gente do terceiro livro, o seguinte, esse livro, ele se trata o quê? De uma reflexão, de uma formação apenas para o interno da comunidade ou também se estende aí para outras comunidades e movimentos? Olha, nesse terceiro livro, porque é uma sequência, perfeito, não é? Como eu coloco na introdução dos livros, esses livros, eles são fruto da minha tese de doutoral, que eu fiz na Academia Alfonsiana, em Roma. A conclusão do doutorado foi em fevereiro do ano de 2009. E, portanto, a tese ela tem 4 capítulos. Aí o que eu fiz quando voltei para o Brasil? Eu resolvi lançar a tese em partes. Então, cada livro é um capítulo da tese. O primeiro é esse aqui, a formação da consciência moral nas novas comunidades. O segundo que nós falamos, as novas comunidades no contexto sociocultural contemporâneo. E aí, na sequência, no contexto, no universo das novas comunidades, eu quis falar sobre a comunidade Canção Nova, também por causa da minha experiência. Claro. Procurando, é claro, tomar distância do objeto de análise para que eu não entre assim simplesmente como uma espécie de apologeta, claro, queira defender a Canção Nova, que é tudo bonito, maravilhoso, quando na realidade também tem as suas lacunas, os seus problemas, os seus pontos de interrogação. Agora, nesse livro, o que eu fiz? Primeiro, eu parti do princípio de que a comunidade Canção Nova, ela surgiu através do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, no Vale do Paraíba. Uhum. E eu levantei uma hipótese, né? A hipótese é de uma comunidade carismática que traz muitas características similares às características de um catolicismo popular do século XVIII, século XVII, século XVIII, século XIX, esse catolicismo popular que, de certa forma, desapareceu um pouquinho aí do quadro cultural, religioso, eclesial. Né? Então, seria uma espécie de ressurgimento desse catolicismo popular? Em algum sentido, sim, em outros não. Mas tudo bem. Depois, entrei. Canção Nova surgiu quando? A comunidade surgiu no ano de 1978. O que a igreja vivia naquele tempo? O que o Brasil, do ponto de vista político, vivia naquele tempo? Eu investiguei um pouquinho isso aí. Ou seja, nós tínhamos, de certa forma, uma igreja politizada, uma igreja que estava preocupada com as questões sociais. Nós tínhamos toda uma promessa
né, do ponto de vista econômico, uma promessa de um desenvolvimento maravilhoso, quando na realidade os governos militares acabaram trazendo, né, essas promessas, mas também com uma crise econômica violenta, uma hiperinflação violenta e, portanto, ocasionando também, do ponto de vista social, uma pobreza imensa. E a igreja procurou responder a essa pobreza, a essa miséria de muitas pessoas. Nesse contexto eclesial, como é que surge uma comunidade, enquanto que a igreja trazia a sua opção preferencial pelos pobres e, de repente, uma comunidade com uma opção preferencial pelo espiritual? Como é que pôde surgir um negócio desse? É uma pergunta que eu procuro responder aqui. Aí depois eu entro na comunidade Canção Nova. O que é a comunidade Canção Nova? O seu projeto formativo, o seu carisma, a sua missão e o projeto formativo. Perfeito. Por quê? Depois vem o quarto livro. Virá um quarto livro onde eu faço uma análise crítica do projeto formativo da Canção Nova para responder a essa questão. Contribui ou não com a formação da consciência dos seus membros? Perfeito. Essa é a lógica, não é? Não sei se consegui passar. Tá É nota 10, né? Vamos dar summa cum laude. Você não ganhou summa cum laude? Foi exatamente. Tá vendo? Aí tá. Tá certo, olha. Expôs assim de uma maneira sistemática, é o professor falando, Eita. né? Com conhecimento de causa. Tá. Tá certo. Olha, nós vamos para as nossas enquetes, é a última. Nós perguntamos aí, é possível em uma comunidade religiosa, homens e mulheres, estamos falando aqui do contexto das novas comunidades, até porque Frei Moser aqui é religioso, você tem os franciscanos e as franciscanas, não moram juntos, não habitam, não é o mesmo prédio, o mesmo instituto, tem as suas casas religiosas distintas, é assim, ou tem sido assim na igreja ao longo dos últimos 2 anos, só que essa novidade as novas comunidades têm trazido e têm feito a experiência. E aí nós perguntamos, você que está nos acompanhando, é possível em uma comunidade religiosa, homens e mulheres, viverem juntos em sadia convivência? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu acho que numa comunidade religiosa, todos dois têm discernimento suficiente para saber como se comportarem. Bom, coisa errada vai ter, né? Mas difícil explicar como. Sim, é possível, sim. Eu acho que porque você não vive bem em sociedade, né? Numa família e tudo é a mesma coisa, são homens e mulheres vivendo juntos. Eu acho que é possível, sim. Homem e mulheres? É o que Deus criou o homem para isso, homem e mulheres. Agora, com as regras, né? Com certeza. Na atualidade já não existe tanta diferença entre o homem e a mulher em termos de atividades, escolhas profissionais, religiosas. Então há sim essa possibilidade. Acho que sim. Respeitar o próximo, pronto. Acho que vive bem. Sim, muito bem, viu? Claro que sim. Se houver respeito, problema nenhum. Agora, se apaixonar também não tem problema nenhum. Tá certo. Vai rapidinho, o senhor Frei Moser, por favor. E aí? Nesse ponto, por favor. Sim, Porque é uma realidade das novas comunidades. Obviamente, para explicar para você que está nos acompanhando, dentro de uma comunidade, por exemplo, como a Canção Nova que estamos falando, você tem uma área física onde você tem a casa dos rapazes, a casa das moças, a casa dos padres, dos casais e assim por diante. Mas no geral, quer dizer, pessoas que convivem juntas, não é numa sadia convivência. Então veja bem, aqui no livro eu coloquei, e aqui é a riqueza desse terceiro livro, porque nós temos vários livros que abordam sobre a Canção Nova, inclusive contando a história do Padre Jonas, como é que ele fundou a Canção Nova e assim por diante. Qual é o diferencial desse aqui? É porque eu coloquei textos que praticamente só os membros da comunidade têm acesso. Os textos internos, os textos formativos que Padre Jonas, como fundador, escreveu para a comunidade Canção Nova e que o público em geral, o público externo, não tem acesso. São os textos dos nossos documentos, documentos internos, formações que o Padre Jonas deu para os membros da comunidade. No contexto da vida fraterna em comunidade, o Padre Jonas nos ensina a beleza de viver em sadia convivência. Eu vou ler aqui, por exemplo, um trecho dele. Sim. Na Canção Nova, desde o início, Deus nos deu a graça de experimentar a riqueza do masculino e do feminino vividos juntos. Homens e mulheres vivendo juntos, trabalhando juntos, realizando juntos o carisma, se aventurando juntos na missão. É uma riqueza.
o masculino e o feminino vivendo juntos numa sadia convivência. É claro que o Padre Jonas ele tem consciência dos riscos, mas ele diz, no mundo em que vivemos, no mundo inclusive pansexualizado, não é? Um mundo fortemente erotizado, nós precisamos dar um testemunho de que os homens e as mulheres de Deus, homens e mulheres que têm esse propósito do segmento de Cristo, podem viver uma missão juntos. Não é viver na mesma casa, no mesmo teto. Isso é só para a realidade de famílias e coisas desse tipo. Mas podem, nessa reciprocidade, nessa mútua doação de suas próprias riquezas, as riquezas próprias de um homem, as riquezas próprias de uma mulher, isso tudo contribuir para a realização da missão da Canção Nova, por exemplo. Frei Moser, o nosso tempo está se esgotando, mas duas perguntinhas, por favor, pontuais. A primeira ainda sobre esse ponto, né? Como é que o senhor enxerga essa realidade, sendo o senhor religioso, obviamente, onde se convive somente com homens, no sentido de ali estão celibatários, irmãos, e outros são sacerdotes, como o senhor, e as franciscanas, as freiras, estão em outra congregação, quer dizer, são distintos. E as nossas comunidades trazem essa novidade com os devidos riscos. Padre Wagner, o que o senhor acha? Olha, eu precisaria de mais tempo para talvez expor um pouco melhor, mas vou ser muito breve. Na realidade, na ordem franciscana, você tem o que se chama ordem primeira, que seriam os homens, os primeiros seguidores de São Francisco, ordem segunda, no caso as clarissas e depois todos os desdobramentos que vieram para as mulheres, e tem a ordem terceira secular, ou seja, são casais, são leigos, ou casados ou não, mas que seguem aquele espírito de São Francisco. Então, de alguma forma, a gente tem essa experiência ao longo da história. Perfeito. E também na evangelização, sobretudo aí no final de 1800, quando se deu a colonização por parte da Europa em relação ao Brasil, ou seja, famílias que migravam para cá, normalmente uma congregação masculina e feminina vinham juntas, no sentido de desenvolver juntos o trabalho. Não é? Agora, para mim, o primeiro contato que eu tive com a Canção Nova foi surpreendente. E como? Todo mundo aqui dentro desse espaço, né? Foi assim um pouco surpreendente e certamente também é ainda para quem não conhece. Eu acho uma experiência muito positiva, acho que é realmente um testemunho que tem que ser dado no nosso dia. Segunda pergunta. Segunda pergunta, rapidinha. Os movimentos eclesiais e as nossas comunidades, obviamente, não é? Como a gente tem acompanhado, participam da missão da igreja. Ide pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova a toda criatura, né? Conforme o Evangelho de São Mateus, Marcos 16, 15. Mateus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, 15. Agora, interessante que a Canção Nova, e o senhor tem estado em comunhão com ela, já estamos juntos aqui, por exemplo, no Impauta há 6 anos, quase 7 anos já caminhando para isso. A Canção Nova faz uso dos meios de comunicação social para levar essa boa nova. Quer dizer, tem esse viés aí dos meios de comunicação. O que o senhor diria desse particular da Canção Nova? Olha, primeiro, por coisa que não me agradava, não é? Um certo pietismo, às vezes, a maneira de rezar, de se expressar, que não ia muito assim com o meu estilo, a minha maneira de ver. Agora, pouco a pouco, eu fui percebendo a diversidade dos programas e uma certa consolidação de programas cada vez mais substanciais. Isso eu fui percebendo. E aí o nosso público vai nos perdoar, não é? Mas eu diria que certamente o Em Pauta ele trouxe uma riqueza. No sentido, são temas de debate, de reflexão e que levam muitas vezes à polêmica. Não que nós provoquemos a polêmica, mas a gente, por assim dizer, absorve a polêmica. Eu acho que foi dando uma consolidação. Agora, para mim, o grande feito, a grande intuição do Monsenhor Jonas está nessa linha. Os meios de comunicação, vocês investem tudo para a comunicação. Uma congregação tem uma rádiozinha, outra rádiozinha, um canalzinho de televisão, tudo bem, sem desfazer, mas vocês investem tudo na comunicação e no sentido amplo da palavra. A televisão, o rádio, livro, etc. Eu realmente fico espantado de onde lhes vem tamanho poder. Padre Wagner responde na fala final e ao mesmo tempo, por favor, Padre Wagner, nosso tempo já se esgotou, mas nesse minuto final, por favor, convite aos amigos, não é, que vão estar amanhã lá na Expo Católica com o senhor e demais membros da Canção Nova para o lançamento do livro Canção Nova na Escola de Formação. É uma alegria poder levar ao público em geral, sobretudo
aos membros das novas comunidades, mas também à igreja de modo geral, esse conteúdo, né? Ou seja, a beleza das novas comunidades, aquilo que elas trazem de originalidade, aquilo que elas trazem de contribuição para a obra evangelizadora, que é a missão de toda a igreja. Então, amanhã estaremos lá na Expo Católica para ter esse contato com o nosso público, fazendo o lançamento desse livro. Então, eu agradeço essa oportunidade de ter estado aqui, Padre Hamilton, no programa Em Pauta, juntamente com o Frei Moza. Tá E certo. eu, da minha parte, queria dizer ao Padre Wagner, você tem uma fecundidade extraordinária. Vamos ver se prossegue, não apenas 4 volumes, mas está no início de uma carreira, daqui a pouco tem 50, 60 volumes, né? Se a Canção Nova me deixar, né, trabalhar dessa forma, mas vamos lá. Obrigado. Tá certo, olha, obrigado Padre Wagner, obrigado Frei Moser, obrigado a você que esteve conosco. Grande abraço, valeu demais a reflexão, não valeu? Então na próxima semana nos encontramos novamente aqui nesse mesmo horário, na nossa querida Canção Nova. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.